because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Mon combat se limitait au domaine du cinéma. Maintenant, il faut que je m'ouvre à tous les dossiers. Il faut que je sois aidée, qu'il y ait un collège, qu'il y ait une équipe. Je suis très dans l'esprit. Le cinéma, c'est tellement un esprit d'équipe que j'imagine un peu comme si c'était sur un tournage et qu'il y avait quelqu'un qui faisait que les gens autour de lui soient les meilleurs. Parce que dans une équipe... Olá, aqui é a Angélica Herrich do MasmorraCast. Eu sou Isabel Wittmann do Estante da Sala. Eu sou Camila do blog sobre cinema e do site Verberenas. Eu sou Samantha Brasil do Cineclube Delas, a Partida Feminista e do Delirium Nerd. E introduzindo hoje Michele Henriques. Apresente-se, Michele. Eu sou a Michele, eu sou uma das mediadoras e organizadoras do Leia Mulheres São Paulo e do Projeto Bastardas. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. E você, ouvinte, você está escutando Feito por Elas, podcast que discute sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje falaremos da diretora tunisiana Moufida Tlatli. Moufida Tlatli nasceu em um vilarejo chamado Sidi Bou Said, no norte da Tunísia, em 1947. Foi criada de maneira tradicional por sua família e viveu a adolescência durante a época das revoluções de independência de seu país, que se libertou da França, sua metrópole, em 1956. Após a independência, o presidente instalado introduziu um regime secular que ampliou os direitos das mulheres, eliminando a poligamia, e estabelecendo o casamento civil e garantindo também o direito ao voto, divórcio e aborto. Ainda adolescente, Tlatli descobriu seu amor pelo cinema por meio de um cineclube organizado por seu professor de filosofia na escola. Assim, ela conheceu Bergman, Fellini, Rossellini e outros diretores, além dos filmes egípcios e indianos com os quais já tinha contato. Em 1965, deixou o país para fazer faculdade. Estudou no Instituto de Estudos Avançados de Cinema em Paris. A época que passou em Paris enriqueceu seu repertório com filmes de neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague, do cinema novo brasileiro, da Primavera de Praga e do cinema polonês. Trabalhou como supervisora de roteiro e diretora de produção em emissoras públicas de rádio e televisão na França. Nesse momento, o trabalho de uma mulher como diretora era desestimulado e por isso acabou se formando como montadora. Após a graduação, em 1968, retornou à Tunísia e trabalhou com montagem em mais de 20 filmes entre as décadas de 70 e 90. Trabalhar como montadora foi gratificante para Tlatli. Ela afirmou que apreciou trabalhar ao lado de outros diretores porque aprendeu e fez progressos através dos filmes dos outros. Em uma entrevista, ela descreveu o seu temperamento ser útil para o universo de um outro, para acompanhar ele ou ela e se envolver em seu mundo. Como montadora, ela teve a oportunidade de trabalhar em colaboração com os principais cineastas árabes desde 1970 até 90. O diretor Ferid Bouguedir comentou sobre a marca de Tlatli, deixou sobre toda uma geração de cinema afirmando: quando Moufida Tlatli era montadora, ela era ao mesmo tempo irmã mais velha e mãe para a maior parte da nova onda de cinema árabe. Seu primeiro longa, como diretora, foi Os Silêncios do Palácio, de 1994, que também montou e roteirizou. Aclamado pela crítica, o filme foi selecionado pelo Festival de Cannes, onde recebeu um prêmio de menção especial, de Câmara d'Or, que é o Câmara de Ouro. Além disso, foi vencedora do Festival de Istambul, do Prêmio da Crítica Internacional no Festival de Toronto, do Troféu Sutherland na premiação do British Film Institute, dentre outros. Em 2000, lançou seu segundo filme, La Saison des Hommes, A Estação dos Homens. Também é conhecido como Tempo de Espera, né, Isabel? Isso. Né? Já vi esse título para ele também. Que foi exibido na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes.
Por fim, em 2004, lançou seu terceiro filme, Nadia e Sahar. Em 2011, com a queda do presidente Zine El Abidine Ben Ali, que estava no poder no país desde 87, graças a um golpe do Estado, Mofida assumiu o cargo de ministra da Cultura no governo provisório que se instalou. Fiquei muito surpresa, minhas amigas. Uma diretora que se tornou ministra da Cultura de um país, né? Vejam só. Em meio a um cenário político bastante complicado, né? Porque a Tunísia, a gente bem vê pela biografia dela, né? Que passou por momentos de revolução ao longo do século XX. Todos eles ela presenciou. Então, ela tem ela traz a política até como pano de fundo nos próprios filmes dela, né? Bem importante a forma como ela aborda essas questões também. E aí a gente vê que é uma mulher corajosa, né? Que além de ter sido ministra da Cultura, ela é considerada uma das primeiras mulheres do mundo árabe a dirigir filme, né? Então uma mulher pioneira e desbravadora, realmente. Longa-metragem, ela foi a primeira. Uhum. Fiquei encantada com a diretora, eu fiquei encantada com a temática que ela aborda, porque ela é uma diretora que ela faz filmes sobre mulheres, né? O homem, ele tá muito em segundo plano, né? Até um filme que a gente vai falar posteriormente, que é esse daí, Tempo de Espera, né? Ou A Temporada dos Homens, né? É um filme que tá falando sobre as mulheres, né? Essa troca e essa sororidade, né? É muito interessante. Eu fiquei muito encantada por essa diretora, e ela me lembrou, que é uma referência para vocês que estão gravando, um filme de um diretor chamado, acho que é Radu Mihaline Anu, um negócio assim, que é um filme chamado A Fonte das Mulheres, Les Sources des Femmes, né? Lembrei também tem um pouco dessa temática aí. Lembrou? Tu assistiu esse daí, Samantha? Só também lembro um pouco, Essa troca, essa sororidade, a força, né, que uma dá pra outra, independente daquele ambiente é cheio de restrições, né, cheio de não pode fazer isso, obedeça a sua sogra, né, que tem isso, a sogra tem um papel muito importante nessa sociedade, né? Então é muito interessante. São estruturas sociais muito rígidas, com regras muito claras para cada uma das posições que as mulheres ocupam, seja enquanto mulheres, seja enquanto escravas, ou esposas, ou filhas, ou mães, ou noras, né? Então, assim, cada etiqueta que a mulher recebe tem regras específicas de comportamento, e ela aborda isso mostrando todo um cenário de domesticidade, um cenário onde os homens das histórias, eles estão em segundo plano, e realmente as narrativas se focam nesse ambiente de mulheres. Engraçado, talvez tenha sido uma das diretoras, até por causa de uma curiosidade minha, né? Porque eu vou te falar que eu me surpreendi em alguns momentos, porque você, vendo assim que é um filme do mundo árabe, não é? E você tem uma imagem, né, mental, né, do estrangeiro olhando para esse mundo, né? Então você pensa que vão ser mulheres totalmente cobertas e tal. E tem momentos no filme que você vê uma jovem de calça jeans e de blusinha, com os cabelos soltos, maravilhosos, encaracolados ao vento. E é isso, cara. A gente tem impressões estereotipadas e a gente até se admira, né? É engraçado que eu tava dando uma olhada nessa questão cultural, como você colocou na biografia, Isabel, e diz que esse é um dos países do mundo árabe onde a mulher tem mais direitos e existe uma troca assim maior, assim, direitos inclusive políticos, né? Não é à toa aí que a diretora foi ser uma ministra da Cultura. Eu achei curioso, assim, isso que você falou, dessa ocidentalização das roupas, né, e dos costumes que tem um pouco nos filmes dela, porque eu acho que foi fundamental essa formação que ela teve em Paris para conseguir financiamento para os filmes, né? Os filmes deles não são só tunisianos, eles têm coprodução da França também. E o fato dela ter ido se formar em Paris ajudou isso. Inclusive o IDEC, que foi onde ela fez essa formação de cinema, foi onde passou grandes cineastas, como Claire Denis, Costa Gravas, o Eduardo Coutinho estudou lá, chegou a estudar lá. E hoje o IDEC ele é chamado de FEMI, La FEMI. E a Céline Sciamma também estudou lá. Então, assim, vários cineastas que são conhecidos no mundo já passaram por lá, por essa formação. E ela conseguiu financiamento para fazer os filmes dela pela França também. E eu fico imaginando assim, como é que é a recepção dos filmes dela lá na Tunísia. Se é bem recebido, se não é, se tem proibição, se tem interdição, se não tem.
Olha, pelo que eu pude pesquisar por aí, Camila, que eu andei dando uma olhada, ela é muito importante, inclusive no seu próprio país, viu? Até que como ela trabalhou, assim, primeiramente como uma montadora, né, para diretores importantes, assim, os filmes trazem uma temática, assim, que tem um viés mais feminista, óbvio, sim. Só que eu não vejo, assim, pelo menos no que eu procurei, no que eu pesquisei, eu não vi uma restrição ao conteúdo dela. O que é muito interessante, né? E tal, já que ela quebra com alguns estereótipos, assim, né? Sociais, né? As mulheres dessa diretora, as protagonistas, elas são mulheres que elas confrontam, né? Em certos momentos. Acho que vale até mencionar, porque apesar, viu, pra você, ouvinte, a diretora, na verdade, como você reparou, ela tem 3 filmes, né? Só que o que acontece? O terceiro filme dela, que é esse filme, como é que é? Nádia e Sarra, uma história de mulheres, né? Esse filme, ele não tem como a gente acessar, porque ele é um filme que ele tem no YouTube, mas não tem legendas, né? Então a gente fica dependente do que é possível localizar da diretora. Mas esse filme, que é aí que me deixou bem frustrada, não sei se vocês viram alguma coisinha sobre ele, é um filme que ele até é mais pungente, essa questão, né, de você falar coisas essenciais, assim, né, porque é um filme que fala sobre protagonistas, por exemplo, uma que está próximo da menopausa, todas essas questões que envolvem a menopausa e preconceito. Outra protagonista é uma jovem de 18 anos de idade. Então são 2 extremos, né? E tal, mas é bem curioso, né? As crises dessas mulheres e tal, tem novamente esse negócio legal dela, de muitas mulheres reunidas e conversando. Outra coisa que eu amei nos filmes é esse negócio de as coisas acontecendo na cozinha, entendeu? É muito legal, né? Parece que o mundo dessas mulheres também envolve o mundo do trabalho, né? Mas essa troca, esses diálogos, já são tão interessantes. Só pegando esse gancho que a Angélica falou sobre o olhar feminista da diretora, que realmente é um olhar muito feminista, muito marcante nas obras dela, eu li um trechinho de uma entrevista com ela, dizendo justamente sobre isso, que na verdade, ela gostava muito da função de montadora, de editora dos filmes que ela trabalhava. Só que ela acabou se sentindo na necessidade de ser diretora, de escrever o próprio filme, filmar seu próprio filme, porque na Tunísia ela não via filmes nunca falando de mulheres como as mulheres são de fato. Então ela se viu obrigada a dirigir um filme para poder expor as mulheres com uma outra ótica, uma ótica feminina, e então feminista, né, das mulheres da Tunísia. Eu achei bem bacana ela mesma dizer, assumir isso, achei legal. Isso é legal, mas ao mesmo tempo eu acho que ela produziu muito pouco, sabe? Se a gente pensar que ela se formou ali no final dos anos 60 e pra cá ela só fez 3 longas, assim, o que ela produziu antes? Será que ela fez curtas antes ou ela se dedicou a outras funções de cargo público? Porque eu fico com vontade de saber mais, assim, se ela produziu mais coisas, se ela se dedicou mesmo muito tempo a ser montadora, né? Ela passou 20 anos sendo montadora. E aí só fez 3 longas, assim, então... E são longas, assim, que de um para outro é um intervalo de tempo muito grande. É enorme, é verdade. E ela poderia ter produzido muito mais, né? Mas não sei, eu acho que eu fico pensando que talvez ela tenha assumido outros cargos. Eu confesso que eu encontrei pouca coisa sobre ela. Eu também. Fiquei muito curiosa pela vida dela, pela carreira dela, e não tem quase nada, na verdade, assim, é acessível pra gente, né? É bem difícil de encontrar essas informações. E aí, inclusive, eu nem sei se vocês confirmam essa informação, mas eu li no making of que dizia que ela foi a primeira mulher árabe a dirigir um longa-metragem. É verdade isso ou não é? Eu também li num outro texto isso, eu não sei se é. É o que está na biografia, né? Por aí, né? A primeira mulher árabe a produzir um longa-metragem no mundo árabe. É provável que tenha tido alguma outra que tenha produzido talvez na Europa. A produzir ou dirigir? Não, dirigir, né? Eu digo assim, no sentido de que como essas mulheres que eram originárias de colônias europeias, é provável que por esse dado a gente consiga entender que alguma outra mulher árabe pode também ter ido estudar na Europa e ter dirigido algum filme lá. Mas ela consta como a primeira mulher a produzir mulher árabe, né, a produzir um longa no mundo árabe, especificamente. Eu também ia complementar essa questão sobre o estereótipo que existe em torno do mundo árabe, né, que eu acho importante. Por exemplo, vocês citaram o fato de ter uma personagem que aparece de calça jeans e regata, assim, né, e ela é uma personagem mais jovem e realmente ela tem uma aparência ocidentalizada, se a gente for analisar, né. Mas eu não acho que as outras personagens de ambos os filmes sejam exatamente representações ocidentalizadas. Pelo contrário, elas têm tanto o modo de vestir quanto de se portar dentro da tradição
local, né? A questão é que o mundo árabe é realmente muito vasto. Então, como a Angélica falou, a Tunísia é um país que tem leis e tradições bastante flexíveis e próximas das que a gente considera, assim, né, no mundo ocidental em relação às mulheres. E a gente vai ter, em oposição, países como a Arábia Saudita, por exemplo, que é um país árabe também, com uma maioria de população muçulmana, né? Mas que é apoiada pelos Estados Unidos, um país ocidental, mas onde as mulheres têm direitos super restringidos, né? Então, a gente tem que, digamos assim, desconstruir essa ideia e pensar numa diversidade de leis e de tradições e de participação feminina dentro desse mundo árabe, né? Não de uma maneira homogeneizada, né? Não, mas eu não acho questionável, não. Inclusive, eu acho até interessante trazer um pouco desse dado da globalização nos países árabes. Eu acho que é um dado interessante. Assim. Não vejo como algo questionável, como se ela estivesse fugindo da tradição do país dela, não. Assim, eu acho legal isso. Agora, a minha pergunta foi só de saber mesmo como é que é a recepção dos filmes dela lá na Tunísia. Foi nesse sentido. Eu dei uma lida, porque eu, apesar de, obviamente, que eu não falo árabe, porra, né? Mas eu dei uma lida em blogs que falavam do filme dela, que falam especificamente do cinema dessa região, né? Falam do cinema africano e tal. E a recepção dos críticos são muito boas. Sim. Ela é considerada uma diretora de grande influência na região, no cinema norte-africano. Não, mas acho que eu entendi a questão da Camila, por exemplo. Não é questão só dos críticos. Só pra citar um exemplozinho rápido aqui, por exemplo. Aquarius foi um filme que os críticos aclamaram quase todos como um ótimo filme. Mas a recepção da população não foi tão homogênea assim. Eu acho que a Camila tá perguntando mais no sentido de saber como a sociedade deles lá realmente recebem os filmes, não é isso, Camila? Exatamente. Sim, só que a gente não tem registro disso. Não é uma questão... A minha pergunta não é uma questão de recepção internacional, porque eu sei que, de fato, ela tem uma recepção muito boa, né, das críticas internacionais, inclusive. A minha pergunta é se os filmes dela são bem recebidos pelos tunisianos. Porque, por exemplo, a Pchapong, por exemplo, a gente sabe que a Pchapong, quando vai exibir os filmes dele lá, são proibidos. Inclusive, tem cenas cortadas dos filmes da Pchapong. Então, assim, a recepção também, lá né? Eles na Tailândia não é boa. E, apesar dele ter um reconhecimento internacional fortíssimo. Foi nesse sentido. Entendi a tua pergunta, Camila, só que assim, a gente não tem como saber essa espécie de informação, porque como mesmo tu falou, a gente tem pouca informação dessa diretora, entendeu? Porque ela é meio outsider nesse meio, ela não dirigiu muitos filmes, né? Ou seja, isso daí piora ainda a situação. Os blogs que eu tava dando uma olhada aqui são blogs que falam de cinema árabe, mas são blogs falados em francês, entendeu? Na França, ela tem um prestígio enorme. A pergunta tá dentro disso também. Se ela dirigiu poucos filmes, é porque ela encontra essa interdição lá na Tunísia, ou é porque ela encontrou outras atividades, entende? Eu acho que ela se dedicou à carreira política, entendeu? Pelo que eu tô lendo por aqui, entendeu? Como ela se dedicou à política, até é interessante que é sem filiação partidária, ela talvez tenha se dedicado à política, porque não tem muitas informações, a diretora. Isso é muito complicado, cara. Felizmente... É muito difícil de conseguir esses dados. Eu tentei encontrar, por exemplo, dados sobre esse governo provisório que se estabeleceu depois da derrubada do antigo ditador, encontrar quem são os ministros desse governo, se ela ainda está no cargo. Esses dados eu não consegui encontrar. Não então, tem dados assim de ano de gestão dela, né? Não tem nada disso. Nada. Tem. Ela foi nomeada como ministra da Cultura em 17 de janeiro de 2011, dentro do governo nacional liderado pelo primeiro-ministro Mohamed Ghannouchi. Então é recente, né? É bem recente. Porque esse primeiro filme dela foi de 94, o segundo de 2000 e o terceiro foi o quê? 2004? Vocês falaram? Sim. Teve um gap bem grande aí que ela ficou sem fazer filme, né? Quer dizer, dirigia. Não sei se ela estava trabalhando como montadora e tudo mais. O que ela fez de 70 para 90 foi montar os filmes, sim, né? Isso sim. Depois é que ela começou a fazer longa-metragem. Agora, eu também acho que ela não está falando sobre questões relacionadas à globalização propriamente dita. Eu acho que o que ela faz é uma reflexão sobre os tempos pós-coloniais, né? Porque é um retrato dessa Tunísia após a saída da França e do próprio papel das mulheres. A Tunísia se abre, mas o que muda na situação das mulheres quando o país
se torna independente, né? Assim, e qual é o papel? E no caso do primeiro filme, especificamente, qual é o papel das mulheres na Tunísia ainda ocupada pela França? Então, existe uma relação de gênero, mas também existe uma relação de classe, e que essa relação de classe, ela é intensificada pelas questões coloniais e pós-coloniais. Verdade. E o modo como ela conduz os filmes dela me lembrou também um pouco um livro, na verdade, da Marjane Satrapi, né, aquela franco-iraniana, chamado Bordados, porque ela também pega umas mulheres que estão bordando para falar sobre a condição da mulher no Irã. Então é muito interessante que ela também pega essa coisa das mulheres cozinhando, das mulheres tecendo, das mulheres trabalhando, para poder colocar todas as questões políticas, sociais, econômicas do lugar sendo debatido de forma leve até às vezes, né? Óbvio que tem questões pesadas no filme, mas debatido tudo ali, no dia a dia, no trato diário de uma com a outra. Eu achei bem legal e na mesma lembrei desse livro, que é um livro até de quadrinhos, na verdade, da Marjane, que é bem legal. Eu adoro a Marjane Satrapi, cara. Eu quero muito que a gente possa abordá-la logo. Eu adoro o trabalho dela. Eu queria perguntar pra Michelle, que eu não vou te deixar silenciosa, Michelle. Assim, uma pergunta pra você especificamente. Você tá conhecendo esse universo agora, de filmes assim, dessa região. Como é que foi a tua experiência, assim, sem abordar o filme especificamente, pra gente poder falar depois? Como que foi? Você tá gostando, tá curtindo? Bom, eu confesso que de uns poucos anos pra cá que eu tenho conhecido o cinema fora daquele eixo Hollywood ou Europa cultzinho, assim, né? Então, pra mim tem sido muito interessante e também nos filmes é como ela aborda as mulheres sem ser feminista propriamente dita, só mostrando a experiência delas e mostrando essas, entre aspas, sociedade matriarcal. Foi uma coisa que pegou muito pra mim. E me remeteu muito a um filme que eu não sei se vocês viram, que passou na mostra ano passado, que chama Matriarcado. Não, é um filme grego que... Cara, é a melhor coisa que eu vi, assim, tipo, acho que nos 10 últimos anos da minha vida. São várias mulheres ocupando um espaço que vai ser desapropriado pela prefeitura, se alguma coisa, e é a convivência delas. E o que pegou muito pra mim no filme dela é como mulheres se ajudam, apesar de todas essas questões políticas que vocês estão colocando. É uma vida aparentemente simples e elas se ajudando e tomando controle das vidas delas, entendeu? Eu gostei bastante disso. E as questões culturais, né? Que como vocês também falaram, aquele olhar ocidental que nós temos do mundo oriental, como isso quebra muitos preconceitos que a gente tinha, né, pelo menos eu, né, de chegar no filme e falar, nossa, não é como eu pensava, olha como essas mulheres agem de uma forma como eu não achava que agiam. Aí eu achei que foi muito enriquecedor pra mim. أخبار زعزعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي، عايرة وجهة أخرى. Vamos lá então, vamos lá trazer aqui o primeiro filme da diretora. Em 1994, Mofida Tlatli nos traz então Os Silêncios do Palácio. Trata da história de Aliá, uma jovem que revisita o palácio de onde fugiu 10 anos antes, durante a Revolução pela Libertação da Tunísia. O filme descortina o mundo em que as mulheres são tradicionalmente mantidas em silêncio, com suas vozes limitadas ao espaço cultural subordinado, ao qual estão relegadas. Retrata o empoderamento das mulheres em condição de servidão, que silenciosamente fazem o que é possível fazer dentro das relações complexas que se travam com senhores de palácio. É um retrato cinematográfico complexo, marcado pelas relações de gênero. Mas vamos lá, como é que foi a percepção de vocês desse filme? Interessantíssimo, gostei muito da abordagem do filme. Aliás, pra mim, ela já se mostra uma grande cineasta, logo de cara, que eu gostei muito dos ângulos, da maneira como ela filmou. Eu gostei pra caramba do filme. Eu acho que dos que eu vi é o meu preferido, porque eu acho que ele trata dessa coisa do silêncio, que tem no título, de uma forma muito singular. E aí, como você mesmo falou, Angélica, acho que ela filma de uma forma muito interessante. Essa crise do silêncio e da mudez das personagens femininas, que é muito presente nesse filme, por causa das leis que são introjetadas, do patriarcado que são introjetadas
na forma como as mulheres elas se comportam, eu acho que é uma forma de mostrar que uma certa homenagem à mãe dela, porque a mãe da Mofidra tinha acabado de falecer quando ela pensou esse projeto, esse roteiro. Tinha acabado de falecer e aí ela decidiu fazer esse filme em homenagem a ela, para tratar dessa questão do silêncio em um espaço que tem leis muito rígidas. E eu gostei muito da forma como ela trabalha isso, de forma cinematográfica. Esse filme ele se passa em 1955, a história, não é? A Tunísia foi um protetorado francês de 1881 até 1956. Realizem isso, né? A gente fica se perguntando por que o filme, por exemplo, ele tem títulos em francês, né? Ou ele é falado em francês em alguns momentos, né? Esse novo filme de 2004, por exemplo, uma parte dele é falada em francês, né? Tem essa questão de, óbvio, né? Imperialista, se tem um outro país dominando lá, vai ter pessoas que vão ser meio tunisianas, meio francesas, né? E é legal, eu gosto de ter uma coisa bastante assim. Nesse filme mostra também essa questão desse governante, que ele seria o bey. Interessante para a França manter essa espécie de governo aí, né? Que ele tinha o direito de assinar todos os decretos. Era uma espécie de representante francês, porque eu fiquei me perguntando por que, né, que ele teria alguma autoridade sendo um local dominado pela França, né? Então é interessante isso daí, né? Essa questão de política, né? Ele era um laranja, né, da França. Quando é decretado o estado de sítio, no momento do filme, lá acho que no final do filme, as mulheres elas até se questionam, né? Não, mas nós já vivemos em um estado de sítio, né? Como se ali aquele universo das mulheres já tivesse tantas restrições. Me parece que uma política externa não faria, uma mudança de uma política externa não faria tantas mudanças em relação ao espaço doméstico, que já era um estado de sítio. Isso é perfeito, Camila. Eu acho que tem muito esse paralelo entre a França ocupando a Tunísia e, de certa forma, os homens que quase não aparecem, né, quer dizer, que ficam em segundo plano, governando ou ocupando, muitas aspas, as mulheres ao longo do filme, né? E essa questão dos governantes, dos beys, no caso, é uma questão de opção de governo colonial, né? Em alguns países, as metrópoles europeias optaram por derrubar os governos locais e colocar seus próprios representantes, o que gera conflitos que alimentam guerras civis que estão aí até hoje. Muitas das guerras civis que existem hoje na África ainda são originadas na destituição dos seus governos locais no início do século XX, né? E enquanto na Tunísia especificamente a França se aproveitou desses príncipes que já existiam ali como representantes do seu governo. E é isso que vai trazer um dos principais conflitos de classe que aparecem no filme, que é os próprios representantes ou a elite tunisiana, elas são mais aliadas dos franceses do que do próprio povo tunisiano. Então isso é uma das coisas que alimentam a revolução, né? Porque esses príncipes, eles não estão do lado da população do seu próprio país, eles estão alinhados com a metrópole, né? Então a gente vê assim que existem até alguns costumes trazidos da Europa ali nos salões, nos momentos dos bailes ali que mostram, né? Algumas pessoas são visivelmente de origem europeia, sendo esposas ou maridos casados com alguns dos nobres que aparecem durante o filme, né? Então existe essa relação muito próxima entre a elite tunisiana e a própria metrópole, traindo o país de origem, né? Sabe uma coisa que também me deixou curiosa e intrigada? É que ela já quebra com todas as regras, logo de cara, né? Porque a protagonista do filme, quando mostra essa protagonista já uma cantora, né? Ela se apresentando, ela é uma mulher que ela vive com homem, mas ela não é casada. Inclusive tendo um problema porque ela está grávida. E não é a primeira gravidez, não é a primeira. Ela foge do palácio, né, já há 10 anos, né? Renuncia à família, recusa esse tipo de vida, né? Nossa, aquele diálogo inicial, eu voltei o filme e vi 3 vezes. Porque aquilo é muito sensacional, cara. E ela falando com ele que ela, dessa vez, queria ter o filho, mas ela sabe que ela não tem condições, porque afinal ela era uma cantora fracassada.
na ótica dela, pra cultura dela, né? Embora ela fizesse o que ela gostava. E aí acho interessante, assim, que nos dois filmes, tanto nos Silêncios do Palácio como no Tempo de Espera, a diretora usa o mesmo artifício, né? Ela começa no tempo presente e ela dá um salto pro passado pra poder nos contar a história. E vira e mexe, ela coloca uns flashbacks, assim, que na verdade são os flashwords, né? Pra voltar ao presente, mas o filme é todo contado no passado, os dois, né? E é bem legal, porque ela usa isso nos dois filmes. E essa diretora, ela tem essa questão de enfatizar as reuniões, festas, concertos, que vão reunindo os personagens e vai te permitindo, como espectador, né, você entender as relações entre eles, né, roupas, costumes, né. Achei isso também muito interessante, muito até comovente, né, como ela aborda isso daí, né. Você repara que a maneira como é introduzida a festa, né, que vai ser um dos momentos-chave desse filme aqui, ela é muito legal, né. Na questão da festa, eu gosto muito da forma como ela utiliza a música como um espaço, assim, de libertação dessas mulheres. Libertação, ainda que seja um espaço fechado. Aqui nesse filme é a questão do alaúde, das músicas que são cantadas por todas as mulheres. No outro filme é o violino que a irmã mais nova toca. Então, assim, tem sempre essa coisa da música como uma instância, um elemento de escape desse universo que é muito restrito. Sim. Uma curiosidade pra vocês, meninas. As músicas, apesar de aparecerem cantadas pela atriz, né? Acho que é Indy Sabri, o nome dela, se eu não me engano. Voz, né? É de uma cantora chamada Sônia Larraiz. Belíssima voz, por sinal. Maravilhosa. Eu vi esse filme depois de ver o outro filme dela de 2000, se não me engano. Aí eu tive um pouco de dificuldade com o ritmo. Mas, assim como acho que foi a Samantha que falou, né, da primeira cena dela voltar, eu também achei muito forte isso. E ela fala de aborto, né? E no Brasil uma coisa que é uma polêmica tão grande, e num filme de 94 isso é colocado num país árabe, né? Do mundo árabe, ele é colocado de uma forma tão clara. Isso é meio ridículo dizer, que me chocou um pouco. Verdade. E nos dois filmes, inclusive, tem aborto. Nessa questão é bem forte pra ela, porque ela coloca nos dois filmes esse tema. Engraçado que eu tenho uma amiga que ela já morou... Amiga não, uma conhecida. Ela já morou em muitos países do mundo árabe e ela fala que o aborto é muito comum, assim. Basta a mulher ir no consultório que ela consegue o aborto. E a gente tem essa coisa de falar, nossa, as mulheres sofrem tanto, né, nesses países, e nessa questão elas estão tão à frente da gente, né? Como somos arcaicos aqui, né? Exato. Isso me deixou, assim... Me faz pensar muito essa questão, né? Tipo, um filme da década de 90, árabe, falando uma questão que hoje em dia, inclusive, tá rolando muita discussão pra ter o aborto no SUS, né? Verdade. Acho que as questões relacionadas ao corpo e também à sexualidade são levadas de uma maneira muito mais leve nos países de tradição árabe do que, ou muçulmana, uma coisa não equivalendo à outra, claro, né? Do que nos países de tradição cristã, sem dúvida, assim. E eu acho muito legal isso, como ela coloca o corpo também de uma forma muito forte, principalmente nesse filme. A questão da mãe da protagonista, a Khedija, né? Que é dançarina também, que também traz essa questão da musicalidade que a Camila mencionou, e sobre a forma como o corpo dela é usado para servir os senhores do palácio de maneiras diversas, seja através da dança, seja através do sexo, né? E também a questão tem um determinado momento do filme que ela fala que ela detesta o corpo dela. Porque o fato de o corpo dela ser considerado atraente pelos homens daquele lugar se torna um fardo para ela. Um fardo que ela não quer que passe para a filha dela, né? Que problemáticas são essas cenas, né, gente? As únicas coisas que me angustiaram, sinceramente, assim, até porque eu sou mãe, né? Fazer o quê? Não tô dando a carteirada, não, mas infelizmente a gente acaba tendo essa percepção, né? Que os homens ficam olhando para as mulheres de uma maneira lasciva, né? Aliás, eu gostei da maneira como ela colocou os homens nesse filme. Primeiro que esse Bey é um estuprador, total, né? Ele estupra a mãe da protagonista. Sim. E tem um momento que ela cai enquanto jovem, e ele vai, é uma cena muito que incomoda, propositalmente, né? Ela, tipo assim, ela fica correndo assim no jardim, ela cai no chão, e você vê que tá caída, ele passa, aí primeiramente ele vai ali, você pensa que ele vai levantar o vestido dela, ela é uma jovem de 13, 14 anos de idade, muito jovem, e ele depois pega ela nos braços e tal, leva ela pra casa, mas logo em seguida, mesmo com ela deitada lá, vai estuprar a mãe dela, né? Então sabe, ela tá confrontando assim nesse primeiro filme, eu achei isso muito legal, né? Ela mostrar
essa questão, como eu tinha comentado, da sororidade das mulheres, que tem a questão das irmãs, né? Aquele convívio, né? Mesmo tendo diferença de pensamentos, e a importância da mãe nas histórias. Eu achei isso muito bonito, entendeu? Até eu acho que eu senti, nesse filme, claro, tem a questão trágica, mas no outro filme, então, tem uma questão tão generosa, tão bonita, tão eterna, sabe? A questão da mãe. E eu achei interessante que essa coisa realmente da infância, essa passagem da infância, é relativa, inclusive, com relação à classe, né? Porque a menina, a protagonista do filme, tinha 13 anos, era uma potencial nova amante dos beis. Enquanto que a menina que era a filha dos patrões, nasceu no mesmo dia que ela, tinha a mesma idade que ela, que era quase um duplo dela, digamos assim, e estava sendo preparada para casar, né? Com todas as pompas e circunstâncias, e era considerada uma menina para a família. Ela não era uma menina, mas a outra menina da mesma idade era uma criança. Então, quer dizer, a relativização da idade de acordo com o seu lugar de classe social, né? Ela coloca tudo isso no filme, eu acho brilhante ela fazer essa reflexão. Porque elas eram super amigas, né? E é bom notar que a mãe da protagonista, né, a Khadija, ela é escrava, né? Ela foi vendida para os senhores, né, aos 10 anos. Então tem um dado aí de distinção de classe muito forte entre essas duas famílias, né? A família das mulheres ali que compõem a sala da cozinha, né? E a família nobre. São bem distintas mesmo. Inclusive na cena que mostra a primeira vez a mãe dela dançando numa festa para os senhores da casa, fica bem claro isso na maneira como ela enquadra os homens praticamente devorando a mãe dela com os olhos enquanto ela dança, e ao mesmo tempo ela filma assim, praticamente em close, os rostos das esposas deles. Sim, claramente incomodadas com aquilo, porque existe essa coisa da sexualização da servidão, né, que é bem escancarado no filme. Então a mãe dela, ela é obrigada a dançar, os homens sexualizam a dança dela com o olhar deles, e ao mesmo tempo as esposas deles não podem fazer aquele tipo de atividade, mas se sentem incomodadas como se aquilo fosse uma concorrência, né? E aí ela deixa claro também aquele velho jargão, né, das mulheres serem invejosas, inimigas umas das outras, colocando isso claramente quando as mulheres, as esposas, ficam com raiva da dançarina e não dos seus maridos, que estão ali desejando, comendo com os olhos elas, né? Quer dizer, a inversão total de quem é a culpa daquele desejo ali que não pode ser mostrado, né? Hoje tá tudo diferente, isso daí não acontece mais. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que me fascinou também, até pela questão cultural, esse negócio da prática da medicina tradicional, né? Elas têm uma empregada quem traz as ervas pra, por exemplo, pra curar, né? Ou então, depois do estupro, né? Da mãe, ela dá a erva lá pra ela poder abortar, né? E eu achei isso muito interessante, fazendo aqueles passes mágicos, cantos, percussões. Eu achei isso daí um universo tão rico, assim, eu, como uma mulher, assim, gente, eu passei quase 40 anos da vida sem entender a importância que é você ter amigas mulheres, né? Eu só fui descobrir isso depois dos 40, acredite se vocês quiserem, né? Eu sempre tive muito amigo homem. E quando eu, numa empresa grande, empresa que eu já não estou mais, eu descobri a força e o prazer que é você ter amigas, e você ter essa troca, você ter esse diálogo, você ter essa amizade, você ter esse abraço. Cara, eu queria muito estar na cozinha com elas ali, cara. Vocês não têm noção. Eu te confesso que eu também, Angélica. Daí, né? A força que uma traz pra outra, isso é muito poderoso. É por isso que são filmes com viés muito feminista, onde os homens estão em segundo plano. Não, e eles não toleram o fato das mulheres, nós podemos ser felizes sem eles. Que estar numa relação só entre nós faz bem pra gente, a gente satisfaz, entendeu? É muito interessante isso. E vocês viram a troca, que bonita? Elas são mulheres que elas estão conversando, elas dão um beijo no rosto, e se abraçam, e ajudam a passar varrena e se arrumar e tal. Que até mesmo aquele negócio, já no próximo filme, onde elas estão se preparando para a volta dos maridos e tal. A troca delas é muito melhor, entendeu? Porque quando eles aparecem, chega a ser anticlimático. Então, é muito foda, cara. É muito foda. Foi uma das coisas que eu mais gostei nesses filmes mesmo. É esse retrato de sororidade dentro de um ambiente doméstico. São lugares praticamente confinados, mas que tem aquele grande espaço, no caso desse filme, o pátio ali, que é a cozinha, né? Esse grande
grande espaço de troca, de compartilhamento, de confraternização mesmo, e também a forma como essa espacialização também reflete a noção de classe que está sendo retratada, né? Me lembrou em determinados momentos até aquela série Downton Abbey, né? Que tem bem essa questão do upstairs, downstairs, assim, que é o andar de baixo dos criados e o andar de cima dos senhores. Então esse filme ele separa bem, em termos espaciais, o lugar de cada um. E essa questão de como esses espaços se definem, é onde cada um pode circular e pode falar, porque tem a questão dos silêncios, né? É muito forte, é muito interessante. Eu posso falar sobre essa coisa do silêncio, que eu acho que tem... O filme, ele tem vários closes, assim, que são muito marcantes. Principalmente nos momentos mais dramáticos. No momento que, por exemplo, a mãe, né, é estuprada, né, e aí a filha, ela silencia esse grito, né, ela grita, mas ao mesmo tempo nós, espectadores, não conseguimos escutar esse grito, né, que não existe, ele é silencioso. Eu acho lindo aquilo ali, eu chorei vendo aquilo, muito, muito bonito, mesmo. E é potente aquilo, né? Embora sem nenhum sonzinho, ela consiga expressar todo o grito dela naquela imagem muda ali, incrível. No momento quando a mãe dela se recolhe, vai pra cozinha e diz que tem nojo de si, né? Que tem nojo do próprio corpo dela. E aí tem vários closes, vai passeando, a câmera vai passeando pelos rostos dessas mulheres, pelas mãos, elas preparando os alimentos lá na cozinha. Então, assim, é realmente muito bonita a forma como ela consegue filmar essas mulheres e como ela dá vazão a essa sororidade. Coisa que existe também no próximo longa, mas eu acho que já vai ter um contraponto de uma personagem feminina. Que é a personagem da sogra, mas a gente fala isso depois. Eu gostei muito desse negócio, assim, como é abordado a questão feminina, no sentido, assim, da servidão, né, que apesar de existir a servidão, elas têm autonomia dentro do espaço delas, né, que é um espaço ali que ele tá entre a cozinha e quartos. É um espaço de resistência mesmo, né. Elas resistem, né? Elas sobrevivem ali, né? Apesar de tudo. E vocês viram, gente, o filme diz que é autobiográfico até certo ponto. Por quê? Diz que a diretora, a Mofida, ela cresceu em uma família onde o pai dela era uma autoridade absoluta, mas a mãe, ela ficou cuidando, né, de 6 crianças, cozinhava, limpava, teve uma vida super difícil, né? Mas a mãe dela era oprimida, mas ela lutou pela filha para que a filha pudesse se tornar cineasta, né? Então, olha a importância também dessa questão materna e biográfica, né, na história dela. É por isso que o personagem da mãe, ele é sempre tão forte, né? Porque ele justamente tem esse dado biográfico, né? Porque ela percebeu esse silêncio da própria mãe e tentou, de alguma forma, ressignificar isso no filme dela. O que ela fala em entrevista foi que a homenagem à mãe dela veio pelo fato de que, bom, ela na biografia a gente falou, né, a adolescência dela se passou na época da Revolução, e como a protagonista que tinha 14 anos durante a Revolução, né, e falando daí da geração da mãe dela, que se refletiria na Khedija, ela diz que foi uma geração de mulheres que não falava sobre si e não falava sobre o que era ser mulher naquele contexto, então realmente é uma forma de homenagear a mãe dela. E o próprio filme acaba sendo uma forma dela falar sobre coisas que ela não podia falar e que a mãe dela não podia falar. O filme fala tudo isso, né? O filme em si, né? Uma metalinguagem aí. E ano passado eu li um livro que se chama Reze pelas Mulheres Roubadas, que é da Jennifer Clement. Se eu não me engano, ela é americana, mas ela escreve sobre o México. É sobre uma cidade em que os homens saem pra trabalhar e as mulheres ficam sozinhas. E há muito tráfico de drogas na região e tal. Então as mulheres enfeiam as filhas para que esses homens não as roubem, entendeu? E eu fiquei pensando nisso também. Tipo, de essa mãe fazendo todo esse esforço pela filha, tipo, sofrendo pra filha não sofrer, entendeu? E aí você começa a pensar que ele é um filme de um país totalmente diferente do nosso, sei lá, do que a gente conhece, mas as histórias são muito comuns, o que uma mulher passa. E até mesmo a questão da servidão também, ela é muito universal, e a reunião dessas mulheres também. Eu penso, sei lá, da minha família, das mulheres da minha família todas juntas. Eu vi isso um pouco numa língua que não é a minha, entendeu? Eu não sei se vocês sentiram isso também, essa universalidade. Sim, eu acho que apesar das especificidades da cultura dela, ela fala de temas universais, sem dúvida. Concordo com você, Michele. Interessante. Eu estava dando uma olhada aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma pesquisada aqui, né, sobre essa questão das mulheres confrontarem de maneira pacífica, né, e diz que tem uma espécie de confronto específico, é um ato de insubordinação feminina contra os homens chamado nushus. Nesse filme especificamente, é quebrar o silêncio, né? Então é quando as coisas são faladas, jogadas na cara, né? Nesses filmes aí vão ter essa questão,
no outro filme também vai ter insubordinação da nora contra a sogra, né? انت اخترتيها لي واخترتيها لي طولت مرتك لازم تفهمها اللي هنا مادامني حية ما ثم كان كلمتي تمشي. كيف يرجعوا لتونس غيابهم يطول 11 شهر يا حليلش باش يعديهم. Próximo filme da diretora será realizado nos anos 2000, que é La Saison des Hommes, ou então Tempo de Espera. Esse filme mostra um grupo de mulheres morando no interior, enquanto seus maridos passam 11 meses do ano em Tunis, capital do país, de onde enviam dinheiro. A protagonista é a Isha, casada com Said e mãe de 2 filhas adolescentes. Ela não consegue ter um filho homem e por isso o marido não permite que ela more com ele, de modo que ela permanece sob as regras rigorosas de sua sogra. Suas filhas têm seus próprios problemas. Meriem, casada há 6 meses, tem ansiedade em relação ao sexo e a necessidade de engravidar. E Emma mantém um relacionamento com um homem casado, que seria inclusive seu professor de música, né? Um homem bem mais velho no filme. E aí, gente, esse daí é um filme que eu fiquei absolutamente encantada com esse filme, né? Fiz até algumas comparações, como eu coloquei lá, com A Fonte das Mulheres, né? Esse negócio essa troca, né? O universo feminino, ele é muito mais interessante e tem umas questões também visuais que eu pirei bastante, né? Queria até perguntar para vocês, porque me parece, até pela questão geográfica, porque eles estão em um local que é próximo ao mar. Existem diálogos interessantes em relação a isso. É uma né? ilha. Isso, é uma ilha. Tem uma balsa e tal. Tem um momento que o passeio delas vai ser em uma balsa, né? Olha só que interessante. Eu ando de balsa todo dia, é uma droga. Mas assim... Mas lá ficou lindo, né? Ficou lindo, adorei. Mas assim, é a questão do mar e da libertação, né? Que é quase que uma comparação meio maluquinha da minha cabeça com esse negócio da gestação e o líquido amniótico. Tem mulheres lá, por exemplo, tem uma delas, o marido, assim, logo após o casamento, o marido já foi embora, ele está há anos sem retornar, ou seja, ela tá numa situação que ela não pode procurar um outro homem, não pode se libertar, né, e continuar a vida dela, ela se recusa. Isso aí, no caso, seria tipo é uma parenta delas, né, que eu entendi, pelo que eu compreendi, ela não é nem tipo uma irmã, isso é uma parenta que ela tá se hospedando ali, né, e ela é a amiga mais próxima dessa senhora, que é a mãe, né, das crianças. Eu gostei muito dessa personagem, gente, eu fiquei muito fascinada por ela, esse desencantamento dela, o desespero. Tem uma cena ótima com ela, que o médico vai lá fazer. Cena, gente. Ela ambígua, né? Vai fazer, ela passa mal e parece que ela tá curtindo meio com tesão. Porque né? nenhum homem toca nela há algum tempo, né? Então naquela hora o médico tá tocando nela. Achei tudo fantástico. E aquele médico dava um caldo, né? Dava caldo. Ele e o professor. Mas aí, meninas, como é que foi essa experiência de assistir esse filme? A Camila falou que gostou mais do outro. Não sei se é porque eu não tava com tanto problema com legenda, eu tava ficando tão brava. Esse, como eu consegui assistir muito bem, eu falei, eu assisti prestando aquela mega atenção, assim, sabe? Gostei muito desse filme. Vocês, gente? Eu não gostei, eu vou responder logo porque, enfim, eu não gostei tanto desse filme porque eu acho que essa questão da sororidade, que é muito forte no filme anterior, nesse também existe no espaço doméstico, mas aí tem uma personagem feminina que ela incorpora todas as questões patriarcais, né? Inclusive ela faz questão de manter isso, que é a personagem da sogra. É ela que faz toda uma vigilância das atividades da casa, é ela que faz cobranças para a protagonista, é ela que faz interdições. Então, assim, tem esse contraponto de uma mulher cumprindo um papel de manter essa lógica do patriarcado. Veja bem, sem querer assim, isso daí é uma coisa cultural. Não, eu sei, mas é uma questão de gosto pessoal mesmo.
Eu sei que isso de fato existe, Não, que é sim, uma coisa sim. cultural, mas é uma questão de gosto pessoal. A personagem da sogra, tem um diálogo nesse filme, se você reparar, que ela fala assim, mas você tem que aguentar, porque um dia você vai estar no papel dela. Não é verdade? Que fala, ela se queixa muito, né, pro marido quando ele aparece, quando ele volta de Tunis. Ela fala, olha, sua mãe, né, não tem condições, eu não consigo conviver com a sua mãe, né? Quando ela vai conversar com a mãe dela, porque eu acho que a mãe dela também é outra mulher que também tá dentro dessa instituição, né, de tem que obedecer, tem que fazer isso. Ela fala assim, você tem que se aguentar, suportar, porque um dia você vai estar no lugar dela. Aí ela fala, de jeito nenhum eu farei isso que essa mulher faz. Eu acho que ela tá bacana ali pelo contraponto mesmo, justamente. Até pelo fato de quase não ter homens no filme, porque eles estão sempre fora, né? Eles passam um ano fora, praticamente, da cidade. Essa mulher vai acabar fazendo o clima de tensão do filme, né? Ela vai tensionar as relações ali de alguma forma. Mas o que me incomoda é perceber que parte dessas mulheres também são responsáveis pela propagação desse conservadorismo, sabe? Isso me incomodou um pouco, como gosto pessoal. Porque eu sei que isso de fato existe. Mas isso é a realidade, né? É um exemplo de uma sociedade onde as mulheres vão reproduzir coisas que sim vão oprimi-las, né? Entendeu? Mesmo que elas tenham sido oprimidas por suas próprias sogras. Gente, quantas vezes a gente acaba não reproduzindo alguma coisa hoje em dia e a gente estuda pra caramba feminismo e tudo mais, e vira e mexe a gente acaba fazendo uma coisinha que a gente se percebe reproduzindo machismo. Imagina lá que isso é muito mais forte nesse sentido da mulher ficar ali sozinha, aquela mãe ali, né, faz um papel de, sei lá o que ela fazia, nem sei. Mas me parece que ela é a única, sabe? Mas me parece que ela é a única da história a fazer isso. Então, aí às vezes tende a tratar ela como se fosse a vilã da história. Me pareceu um pouco isso, sabe? Mas com relação às outras personagens, eu gosto pra caramba da Zeynep, por exemplo, que é a que espera o marido por 7 anos, que a Angélica falou. Nossa, eu gosto muito dela. Ela nunca viu o marido, né? Tem uma coisa aí muito estranha. Ela fala uma coisa interessante, gente, porque ela fala assim que ela teve uma noite de núpcias, né? Porque, olha só, ela não viu o marido nu. É uma coisa, inclusive, cultural também, né? Ela não viu o marido nu e no outro dia ele partiu. Ou seja, enquanto ele nu ali, ou quando ele se despiu, ela olhava pra baixo. Ou seja, ele foi embora, ela nunca deu uma boa olhada nele, cara. Vai ver que ele é a maior figura, e ela lamenta, né? Falou que ela nem engravidou. Quer dizer, ela ainda trabalha esse tema no filme dela, né? O quanto que a maternidade é importante ali. Ter filha mulher não é importante. Ela fala uma coisa triste, ela fala, minha barriga só tem gordura, eu quero me eviscerar. Verdade. Ela fala, eu quero me eviscerar, porque minha barriga não presta pra nada. E com relação à personagem da Aisha, eu vejo inclusive uma referência literária. Eu vejo ela muito próxima da personagem da Penélope, que é a que tece, né? E, inclusive ela tá... Nossa, eu não acreditei que tu falou isso. Ela tece os tapetes, né? E aguarda o marido chegar, né? Aguarda 11 meses para o marido chegar. Eu vejo muito uma referência literária aí. Eu também, Camila. Nossa, eu achei muito Penélope, e tem um dado interessante, bom, que são 11 meses de espera, ou seja, o marido, ele fica só um mês, né? O marido, ele é visto, essa figura masculina é vista como o provedor da casa, né? Aquele que vai para a cidade, para a capital, para sustentar a família, e aí ele não pode ser questionado por isso. Né? E aí, quando ele chega, apenas um mês que ele fica em casa, ele também cumpre a função de ser reprodutor, porque ele também está ali para procriar, né? Para fazer filhos, né? E as mulheres, elas ficam em casa, fazendo atividades, inclusive essa coisa de tecer os tapetes é vista com maus olhos pela sogra, porque é uma questão do trabalho. Essa coisa de tecer os tapetes é vista até de uma forma contraditória naquele mesmo espaço, porque ao mesmo tempo que a sogra vê isso como uma questão do trabalho que a mulher não pode fazer, porque ela tem que se dedicar a outras atividades domésticas, o marido tem que ver isso com bons olhos porque é a atividade do sustento dele. É o que mantém o sustento dele. Então, existe até uma contradição dentro disso. E para mim, me pareceu muito interessante ter colocado essa atividade nas mãos do filho, ali logo no final. Porque é como se fosse uma outra geração aí que também ocupasse esse espaço da Aisha, que seria de uma forma até libertadora, assim, pra Aisha, esse lugar de trabalho. É como se o Telêmaco fosse ajudar a Penélope, a mãe, exatamente. Né? Mas eu adorei o que você estava falando, essa questão da Penélope. Eu vi também na hora que eu vi essa questão dos tapetes, e eu achei interessante o personagem da sogra, porque ela fala com inveja. Ela fala assim, como é que ela consegue arrumar esses desenhos, né? Esses padrões, né? Ou seja, ela queria poder, né?
ter capacidade pra fazer isso daí, né? E ele mostra até no começo do filme pra filha mais velha, então, né? Ela falando, esse foi o primeiro tapete que a sua mãe teceu, né, pra mim, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui pro nosso debate, o que vocês acharam desse negócio? Porque assim, a personagem ela vai ficar em casa, ela é obrigada a ficar na casa da sogra, que inclusive ela não quer, tem um momento do filme que ela quer estudar, né? Ela quer buscar ter aulas também, né? Junto com o professor, ela vai procurar esse personagem do professor. Mas ela tá na casa porque ela só tem filhas mulheres, né? Então o marido, olha só, né? Ele, veja bem, no momento que vai ter o nascimento do filho homem, é aquele momento onde elas dão aquele grito, né? Que elas fazem esse barulho, né? Interessante. E o filho, autismo. Ele é autista, isso. O filho tem uma espécie de autismo, né? Então ele fica, claro, muito mais nervoso quando tem trovões, barulhos e tal à noite. Aliás, eu tomei um puta susto no começo desse filme, porque começa com os gritos dele, né? E tal. Eu tava aqui, tipo, no maior silêncio, com o volume super alto, eu dei um pulo, né? Só isso, né? Mas o que vocês acharam dessa questão, né? Porque ele, de maneira muito covarde, ele não quer saber de ajudar no tratamento do filho, entendeu? O filho se torna um fardo pra ele, e ele coloca a culpa nela. Ele fala assim, a culpa é sua, porque você não queria, entendeu? Ter esse filho, é por isso que esse filho veio com problemas e tal, né? Essa questão é muito interessante também. Eu acho que o mais interessante sobre o fato de o filho ser autista é justamente esse ponto de que naquele mundo ali das mulheres que estão ali isoladas naquela ilha, dentro da domesticidade, o filho é a presença masculina constante perto delas, né? E então esse fato de ele no final também tá ajudando a tecer o tapete, mostra que ele, enquanto personagem autista, ele tá deslocado, não só dentro do que era esperado, dentro do padrão da família, de gerar um herdeiro, aquela coisa toda, mas também tá deslocado desses padrões de gênero, né? Então ele tem um duplo deslocamento ali. Achei muito simbólico o fato de juntar o autismo com o fato de ele tá exercendo papéis de gênero controversos ali no final do filme. Então, o que eu concordo com você, Isabel. Eu acho que o filho, ele, na história, ele é visto como essa figura que vai fazer com que a família possa se mudar para Tunis, para a capital. Essa é a condição. Ter um filho homem é a condição que a família possa se mudar para a capital, porque até então, com as filhas, com as mulheres, não era possível isso. Pelo menos o que o marido fala ao longo do filme é isso. Que seria preciso um filho homem, para que eles pudessem se mudar de vez para Tunis. Ela tinha que provar o valor dela, né, parindo um filho homem. Né? E aí quando ele nasce, e aí ele cresce como autista, isso é visto como um certo fracasso dentro do seio familiar, por ele, né, pelo marido. E faz com que ele abandone, né. Na verdade, eles não se divorciam, ele apenas abandonou, largou os 3 filhos e foi embora, né? Eu acho muito emblemática aquela cena onde a sogra corta, né, os fios da tecelagem do tapete. Ela não faz nem ideia de que, na verdade, ali é quase que, sei lá, uma metáfora, porque vai acontecer, né? Porque ela acaba decidindo, né? Ter esse filho, ela fala várias vezes, ela fala, gente, eu tô tão bem com as minhas filhas, né? O personagem da sogra, ele realmente é um personagem que incomoda, mas dá uma procurada depois nesse filme, até porque tem inteirinho no YouTube, esse daí é A Fonte das Mulheres. Você vai ver em outra região, né? Geográfica, né? Com costumes diferentes. O mesmo personagem da sogra, entendeu? A sogra que manda na casa, que a palavra dela é a lei, entendeu? Os momentos mesmo onde elas estão se divertindo, tem um momento que elas vão se preparar, os homens estão todos para chegar, então elas falam, nossa, vamos fazer o nosso dia de beleza, né? É uma coisa muito interessante, uma cuidando da outra, passando a rena no cabelo e tal, e elas vão pro rio, né? E elas ficam falando assim, poxa vida, quando a gente voltar, a velha, né, a sogra, sei lá, ela vai bater com a gente com bastão, né? Eu acho o personagem da sogra até muito trágico, viu, gente? Assim, eu senti muita pena dela. Eu posso entrar em defesa da sogra? Eu vejo ela como vilã, gente, eu não consigo... Ela é produto cultural, exatamente. Entendeu? Ela também está reproduzindo essa mesmo sofrimento que as outras estão passando. Ela quer que as outras se sintam uma merda como ela. Entendeu? Se a vida dela é uma merda do lado de um velho, porque sim, tem um velho ali que é o marido dela, que ele parece doente, enfraquecido, olha com certa lascívia para as meninas jovens. É momento que, por exemplo, uma das meninas quase é estuprada, ela segura a mão do velho, porque tem que ser ele a aplicar bater, né, no outro, pega a mão dele e bate na cara da menina. Ela é a reprodução do patriarcado.
E muitas mulheres que eu conheço pessoalmente, perdão, só concluindo, elas reproduzem a mesma espécie de comportamento opressivo, triste, dramático, que vão gerar outras pessoas que, sabe? É o ciclo do sofrimento, que, entendeu? Pra você quebrar esse ciclo e você sair, você pensar fora da caixinha, você também vai ser apontada como feminista desgraçada e filha da puta, e, né? A Michelle conhece muito bem isso daí, né, Michelle? Conheço. Né? Conhece? Então, as pessoas apontando e te xingando, é difícil desatar esses laços aí, né? Não, eu ia só entrar em defesa da sogra, porque, assim, essa é a única vida que ela conheceu. Como a mãe da moça tinha dito lá, da outra moça. Ela passou por isso com a sogra dela, né? Então, é uma questão cultural que vai se repetindo. E também uma questão que eu queria comentar, que talvez já tenha até passado, mas é que cobram da mulher como se fosse ela responsável por gerar uma vida de um menino, assim. E isso é passado de uma geração pra outra. Então, eu não consigo ter raiva de nenhuma das mulheres ali, só dos homens. Assim, muita misandria, né, entre aspas, porque os caras desaparecem por 11 meses, elas têm que dar conta de tudo, aí tem toda essa expectativa pela vinda deles pra não acontecer nada, assim, de bom pra elas. Aí, essa é a minha defesa da sogra. Perfeito. No final, toda aquela preparação que era legal, né? Quando eles chegam, vão lá sentar com aquela cara, esperam ser servidos, né? E tal, esperam transar, A né? relação é abusiva, inclusive, né? Da sexual, do marido com as esposas, é horrível. Exato. Eles chegam assim, estou com saudade da sua cama. Que porra, fica na cama aí que eu vou pra sala, então, desgraçado. É exatamente isso. Eu não acho nem que a sogra represente uma reafirmação da sociedade patriarcal. Eu acho que ela acaba aqui representando justamente essa dicotomia de várias sociedades tradicionais que tem essa questão do domínio masculino da porta pra fora, mas da instituição de uma figura forte feminina, de uma matriarca da porta pra dentro, né? Que é quem vai regular e quem vai comandar de certa forma, né? Então, isso é muito comum em muitas culturas. Até aqui no Brasil, a gente tem essa questão da sogra ainda de forma bastante forte, né? Então, eu não acho que seja especificamente uma questão patriarcal. Eu acho que faz parte da dinâmica de poderes domésticos, assim, nesse contexto. Eu acho que é bem patriarcal, Isabel. Desculpa. Eu acho que eu acho que ela reproduz, sim, muitos elementos patriarcais, inclusive de não deixar as mulheres saírem de casa. Já começa por aí, de não sair desse espaço doméstico. As mulheres sempre têm que pedir permissão para poder sair, para ver a mãe, por exemplo, no caso da protagonista, tem que pedir permissão para ver a mãe. E aí tem aquele momento que eu acho que é uma reprodução de um modelo patriarcal, assim. Mas eu acho que ela tá agindo num sentido de reafirmar o próprio poder, assim. É uma estrutura que favorece o poder dela. Mas pelo patriarcado. Não é uma afirmação de um outro poder, é a afirmação do patriarcado. Mesmo ela sendo mulher. Mas eu achei muito legal, gente. É um filme que eu achei muito bonito. O final dele é muito tocante, gente. Ele é muito tocante. Mas essa daí que tá esperando o marido, que nunca vem, né? No final, eles dão a entender que ela vai ter uma relação sexual com outro homem, né? É o irmão, né? É o irmão da amiga. Ficam trocando olhares e tal. E olha só, né? Termina de um jeito muito interessante. É um filme otimista, eu acho. Bem otimista, na verdade. Que apesar de todos os problemas, elas têm uma força conjunta que é possível levar a vida de uma forma harmoniosa, né? E eu acho que a diretora bem mostra isso, né? Bem mais otimista do que no anterior, por exemplo. Aquela cena, por exemplo, da mãe, né, confortando a filha. Aquilo foi quase bizarro, né, gente? Porque as meninas estão voltando da escola, aí elas vão para uns locais assim que parecem, não digo umas ruínas, né? Uma construção antiga, porque obviamente esses locais têm construções mais antigas. Mais ermo, assim, né? Mais vazio. As escadarias, aí elas sobem, estão brincando de quem chega primeiro, aí ela começa a chamar a irmã não aparece, e tal, um cara vai, puxa, e já tá ali prestes a estuprar a menina, né? Então quando ela chega em casa, o acolhimento que ela tem é tomar uma binfa, né? Na cara, né? Vai ter novamente a personagem da empregada negra, né? E elas vão fazer ali uma verificação, sabe? Pra ver se ela já tá com... Ela ainda se está tá tudo intacto ali. E é bem sofrido isso daí, uma né? cena bem forte, bem tensa. Essa questão da reação da família com o quase estupro dela infelizmente é uma coisa muito comum, né? Eu gosto de ficar fazendo esses paralelos com a atualidade, com a nossa cultura, porque ainda há muito, tipo, um questionamento da vítima de um estupro, né? Você tava pedindo por isso, você tava no lugar errado. E o filme mostra de uma forma bem crua a culpabilização da vítima. E de uma criança ainda por cima, que tava brincando com a irmã.
Isso me doeu muito. Mas ao mesmo tempo, eu gostei mais desse filme. Eu achei ele muito bonito. A cena das moças na água, enquanto aquela que tá esperando o marido vai se afastando, enquanto estão todas se divertindo. Nossa, aquilo me cortou o coração de tal forma. Essa cena delas trocando a parte de passar a rena, essa cumplicidade das mulheres mesmo. E eu achei lindo esse filme. Eu gostei muito, muito. Foi uma grande surpresa, assim, pra esse ano, dos filmes que eu vi. E é legal que depois dessa cena delas se banhando, tirando a rena, aparece uma moça de biquíni, né, que é amiga delas. E elas também, na maior naturalidade, na maior tranquilidade, agarram a mulher que estava viajando, estava fora do país, e ela volta toda modernizada, digamos assim, né, com a cultura do lugar que ela estava fora, e elas acham aquilo um barato, maravilhoso, ninguém recrimina ela por estar usando biquíni, que não é a roupa da tradição delas. É muito interessante, elas são realmente mulheres muito acolhedoras, é bem bacana isso. Tem bastante afeto entre elas, muito, né, isso muito, é bonito de bacana, ver. Que é uma nova realidade possível de sociedade, né, através dos afetos, sem essa sisudez, sem essa amargura, sem essa dominação, que é ao lado da sogra, por exemplo, que elas abominam aquilo ali, até que elas querem fugir daquela realidade, né? Exato, mas elas têm umas às outras pra passar por isso. E de certa forma, como vocês falaram, é esperançoso, né? Eu achei bem otimista esse filme, bem mais que o anterior. Ah, com certeza, bem mais. Até a personagem da jovem que é música, né, que ela toca violino, ela também acaba rompendo com o cara, né, que é mais velho. Ela percebe também que a relação não é uma relação, que o cara é casado, né, e ela acaba se desentendendo com a irmã e abandona e tal, né. Outro filme onde vai ter alguém que vai sair também daquele núcleo, né. E ela nega de cara o casamento, né? Eu acho fantástico isso. Ela de cara fala que odeia essa restituição do casamento, que ela não quer que seja falido, que ninguém deu certo casando, e que ela não quer isso pra vida dela. Isso, que se um homem exigir que ela seja virgem, esse homem não é pra ela. Dá a entender que essa geração dos filhos da Aishas, a Emma e a Marianne não vão compactuar com essa ideia da figura da sogra, né? Sem dúvida. Que eu, assim, eu contesto. Mas eu acho que essa geração, justamente por elas estarem fazendo coisas diferentes do que normalmente a tradição faz, dá a entender que elas não vão reproduzir isso. E o que é legal também é que ela marca bastante que isso foi feito muito através da educação, né? Porque tem um momento lá que a sogra, justamente por causa das meninas que foram quase estupradas na rua, ela, como castigo, porque elas foram as culpadas, né, pelo cara se aproximar delas, fala que não vai estudar mais. E a mãe fala, não, vai estudar sim. E é uma das horas que a mãe briga com a sogra e para de falar com a sogra, né? Então, quer dizer, a educação libertando aí, né? Então, a educação sempre importante, porque muitas mulheres não podiam estudar naquela época, né? Naquela região. Uhum. E o marido faz ela pedir perdão, né? E dá um beijo nela. É horrível. Nessa questão dos filmes, eu concordo com a Camila, eu gostei mais do primeiro filme do que desse, mas não pela questão da sogra em si, porque acho que é um retrato de coisas que acontecem, né? Eu só acho que ele pega temas similares e retrabalha de uma maneira que, de certa forma, é ao mesmo tempo menos poético e menos politicamente forte do que a maneira como ela abordou no primeiro filme, né? E também achei esteticamente o primeiro filme mais interessante. Mas, assim, os dois filmes são muito bons. Eu também achei o primeiro esteticamente mais interessante. Talvez não seja tanto a questão da sogra que não fez eu gostar tanto desse filme, porque eu acho que esse filme ele me cansa um pouco o uso excessivo do flashback, que no primeiro filme tem, mas não é tanto quanto tem nesse, assim. Eu acho que às vezes ela recorre muito ao flashback e às vezes se torna repetitivo quando vai ir pro presente, assim. Eu vou discordar um pouquinho, eu gostei muito dos dois, igualmente, na verdade, achei os dois filmes fantásticos. Eu acho que o primeiro, ela trabalha mais com uma macropolítica, ela parte do micro, mas ela vai pro macro, enquanto que no segundo ela fica bem na micropolítica mesmo, porque ela não trata nem um pouco do recorte exterior daquelas vidas, e ela fica só naquele cotidiano, e eu gosto bastante disso. É um tema que me agrada, então acho que, assim, eu fiquei muito feliz de ver os dois filmes, fiquei louca pra ver o último, que a gente não tem acesso ainda, infelizmente. Vamos cavucar, pedir pra alguém fazer uma legenda aí, vamos clamar pelos nossos amigos legendistas. Viva os legenders, gente, eles são maravilhosos, eles que possibilitam a gente ter acesso, né? Com certeza, maravilhoso. Podemos ir para considerações finais? Vamos começar aqui então pela nossa amiga Isabel Wittmann. E aí, Isabel, suas considerações finais sobre o trabalho da diretora? Eu acho que a gente já
falou bastante das questões trabalhadas por ela. Eu fiquei apaixonada pelos filmes, principalmente Os Silêncios do Palácio, né? São filmes fortes, têm protagonistas femininas interessantes, retratam um mundo que é habitado majoritariamente pelas mulheres, colocando os homens em segundo plano, e tratam de questões de gênero, de classe, de questões coloniais. Então, são filmes que são esteticamente bonitos, são relevantes, gostei demais. E quem quiser acessar as minhas críticas, os meus textos, tá tudo disponível no blog Estante da Sala. Muito obrigada, minha querida. Vamos então para as considerações finais da nossa amiga Camila. E aí, Camila? Eu gostei muito de ver o cinema da Mufida, não conhecia. Gostaria de ter encontrado mais informações sobre a biografia dela, sobre a trajetória, mas encontrei pouquíssima coisa e fico curiosa para saber dessa relação que ela tem com os cargos políticos, né, lá na Tunísia. Mas a filmografia dela, apesar da gente ter visto só 2 filmes, 2 longas, já é interessante, já demonstra uma maturidade de trabalho com a linguagem cinematográfica e com os temas relativos à representatividade da mulher no mundo árabe. Mas gostaria de ver mais coisa. Eu gostaria que ela estivesse fazendo mais filmes, que ela desse continuidade a isso. E fiquei bem curiosa para ver o que ela vai fazer daqui para frente. Quem quiser conhecer os meus textos, eu escrevo pro blog sobre o cinema e pro site Verberendas. Ok, muito obrigada, Camila. E você, Samantha Brasil? Como é que foi essa experiência? Já sei que você gostou bastante. O que você tem a dizer a mais, minha querida? Olha, acho que a Isabel e a Camila já pontuaram bastante coisas. Eu também não conhecia a diretora ainda, então assim, foi um prazer muito grande para mim ter acesso, conhecer um pouco mais da obra dela, embora a gente não tenha conseguido acessar todos os filmes dela, pelo motivo que a gente já falou antes, né? Que infelizmente o mais recente não está disponível pra gente conseguir ver. Mas eu fiquei encantada com o trabalho da diretora. É impressionante como geralmente as mulheres, principalmente nesses lugares onde tem poucas mulheres fazendo filmes, né, e ela foi uma pioneira, como as questões políticas são sempre muito presentes nas obras delas, né, porque é uma necessidade de fato falar de lugares que geralmente não tem fala, e portanto eu acho que o nome Silêncios do Palácio do primeiro filme não poderia ser mais feliz, esse nome, né, uma mulher falar de silêncio, e eu fiquei encantada mesmo. Eu espero que os ouvintes também gostem, que corram atrás para conhecer essa diretora fabulosa. Quero muito conseguir ver os próximos trabalhos dela. Espero que ela continue dirigindo, porque o trabalho dela realmente é incrível. E é isso. Quem quiser ver um pouco mais do nosso trabalho, acesse a página do Cineclube delas, que a gente está sempre lá com informações sobre esse mundo das diretoras de cinema. Também estou escrevendo pro Delirium Nerd e na Partida Feminista. Sim, querido. Vamos lá então, Michele. Como é que foi você conhecer o trabalho dessa diretora? E aí, como foi? Bom, pra mim, acho que foi ótimo começar por ela, né, pra ter essa conversa com vocês, porque foi totalmente diferente do tipo de filme que eu assisto, e foi muito interessante ver questões culturais, mulheres num mundo tão diferente do nosso, né. E eu também senti muita falta, assim, de encontrar mais sobre a diretora, porque quando eu gosto muito do trabalho de alguma diretora, eu gosto de ler sobre biografia, procurar entrevistas, e foi bem complicado, eu senti falta disso. Foi legal que eu achei uma foto dela com a Liv Ullmann num festival, assim, que agora a Mufida já entrou para a lista das mulheres que eu admiro. E sobre o que eu costumo fazer, eu escrevo pro site Leia Mulheres, e eu também sou mediadora do Clube de Leitura em São Paulo, e eu tô no comecinho de um blog sobre cinema de terror focado na visão feminina, tanto de direção de mulheres quanto protagonistas, que se chama Feminist Horror. Opa, essencial, hein, gente? Vamos todo mundo visitar e apoiar o trabalho da nossa amiga Michele, porque eu sou fã de terror, eu gosto muito. Muito legal esse olhar, né? Feministas procurando o trabalho de outras mulheres, né? Obrigada, Michele. Espero que essa daí seja a primeira gravação de muitas gravações. Você seja muito bem-vinda, por favor, né? Sinta-se em casa, puxa uma cadeira, toma um café, pode abrir a geladeira, viu? Fica à vontade. E eu queria agradecer também por vocês terem me convidado, assim, tá sendo muito bacana participar junto com vocês. Olha, o prazer é todo nosso, né, meninas? Que lindo. A gente tem que agregar. Sim. Estamos agregando, gente. Isso é muito maravilhoso. E as minhas considerações finais para a diretora são bem parecidas, né, com as nossas amigas. Eu fiquei encantada. Eu não conhecia nenhum trabalho da Mufida Tlahtli, né? Ela já entrou pro meu hall de diretoras favoritas, vocês não tenham dúvida. Esse negócio dessa troca das mulheres, a sororidade envolvida, né? Ela fala sempre do universo feminino, né, de uma maneira interessante, né? Costumes culturais, que é uma coisa que eu tenho um prazer muito grande, porque a gente faz isso no
no blog, né? A gente faz esse trabalho também de procurar filmes que mostram uma outra cultura, como é que ela funciona, como é que é essa relação sociopolítica, né? Então é bem legal, eu curti demais. É muito triste a gente não ter tantas informações assim sobre a diretora, mas é porque, infelizmente, eu penso que, como ela dirigiu muito pouco, né? Então ela é meio outsider nisso daí, né? Nós temos que ver nos blogs tunisianos o que o pessoal tá falando dela. Porque só consegui achar muitas informações em blogs franceses, né? Até por essa questão dos filmes franco-tunisianos, né? E é isso. Falando então lá do Masmorra, que é onde eu tenho trabalho há 7 anos já, falando de cinema independente, cinema alternativo. Nos procurem lá, a gente tá novamente, né? Resgatamos o endereço anterior também. Agora estamos no cinemasmorra.com.br e também no masmorracine.wordpress.com. Acesse lá para conhecer trabalhos de vários diretores. Lá nós falamos de homens também, viu? Mas tem grandes diretores bem outsiders, bem malucos também, que a gente curte. É isso? E aí, Isabel, antes da gente finalizar aqui, vamos dar aqui uns recadinhos? Isso. Eu vou fazer aqui uma chamada para os nossos ouvintes, que é uma coisa bem importante para quê? Para poder divulgar o nosso conteúdo. Acho que não tem um outro blog até o momento, um outro podcast que fale exclusivamente de diretoras, né? Tem muitos blogs, mas eu acho que podcasts não, né? Ai, que lindo. Então eu quero que você... Adoro. Não é verdade? Deveriam ter mais podcasts, gente. Tem alguns podcasts que falam de tecnologia, que falam de história, mas especificamente diretoras, existe o Feito por Elas. Como é que você pode apoiar o Feito por Elas? No iTunes, você precisa dar notas pra gente, né? Estrelar, né? Dar estrelinhas, fazer comentários. Isso é uma maneira de, quando o podcast é lançado, ele ter mais visualização, ele aparecer na capa do iTunes, né? Quando o podcast é lançado. Então, eu vou fazer um pedido pra você, você que está escutando, que tem acesso ao iTunes, que você vá lá, dar nota pra gente e também fazer um comentário, comentar nas redes, fazer a divulgação, retweetar, compartilhar no Facebook. Isso é muito importante para que o nosso trabalho cresça e sim para que a gente possa continuar divulgando e dando essa força toda para o cinema que é realizado por mulheres, tá? Segundo, né? Agora nós temos Padrim e também temos Patreon. Para que nós criamos essa plataforma? Porque a gente quer divulgar nosso trabalho melhor, né? Patrocinar nossos posts e quem sabe futuramente, dependendo, né, de quanto cresça o nosso podcast nessa plataforma, que a gente possa, vamos supor, a Stefania está sem headset, não é isso, Isabel? Ela confere? Tá, confere. Exatamente, a nossa amiga Stefania, ela não tem headset, nós estamos querendo providenciar um headset para Stefania, está querendo dar suporte para nossa gravação, né? Para que ela possa ter altíssima qualidade, áudio muito bem captado e qualquer problema que ocorrer, nós mesmas, né, possamos resolver. Então, se você puder, se você tiver condições, por favor, se acesse, dentro da postagem existem os links para Padrim ou para Patreon, se você já apoia outro podcast, apoie também o nosso. O diferencial vai ser muito grande, vai ter muita resposta, a gente vai poder divulgar o nosso conteúdo, patrocinar nossos posts, né? Isso é muito importante, né? Para o crescimento de um podcast. Apesar de eu ser uma veterana, a Isabel também já está gravando, a Michelle também já conhece as plataformas, Samantha, Camila, nós precisamos crescer dentro dessa plataforma para poder continuar divulgando, né? E tal. Então faça essa gentileza, dê nota pra gente no iTunes, compartilhe nas redes, tá certo? E falando então a questão de endereços, Isabel, endereços e qual que é o nosso próximo podcast, o pessoal poder já ir se preparando aí, providenciando os filmes. O que vai ser? O nosso próximo podcast vai ser o especial de Halloween. Yeah! Então... Ou seja, vamos fazer um segredo aqui? Vamos fazer, Isabel? Vamos. Vamos dessa vez aproveitar? Esse episódio, ao invés de nós divulgarmos com antecedência os filmes que vão ser discutidos, nós vamos fazer segredo, porque vai ser um episódio de recomendações também, né? Sim, nós vamos falar de filmes dirigidos por mulheres, com a perspectiva da mulher. Olha só, vocês vão ficar doidos, porque tem muita gente aí que tá produzindo filme. Cara, filmes clássicos aí dirigidos por mulheres que eles precisam muito ser discutidos. E a gente, mesmo que não esteja nas nossas menções, onde a gente vai discutir, vai debater, a gente vai poder falar, que seja pra, né, menções honrosas. Então, vai ser um podcast que a gente vai poder analisar essa temática, né? Como vocês perceberam, eu gosto muito de terror, Michelle também, eu acho que Samantha também, adoro, né, Samantha? Não. Adoro. Camila, tu gosta de terror, Camila? Eu adoro, eu sou apaixonada por terror. Eu não costumo
costumo ter medo vendo filmes de terror. Eu adoro. Menina, simplesmente Já adoro. tem medo? Tenho medo e adoro ter medo. Adoro, acho maravilhoso. Eu também, eu morro de medo, mas é meu gênero preferido. Então a Isabel que é a única que é meio cética, né, Isabel? A Isabel avisou que é meio cética. Eu gosto de terror psicológico, de suspense psicológico, de sobrenatural. Eu tenho dificuldade, às vezes, de entrar nas histórias. Vai ser uma gravação deliciosa. Eu tô muito ansiosa para poder conversar com vocês sobre isso, viu? E em relação aos endereços, onde que o povo aí consegue interagir com a gente, Isabel? A gente tem postagens no Facebook sobre temas relacionados ao papel das mulheres no cinema, as diretoras, as atrizes, outros profissionais da área. Então é só procurar lá no Facebook a página Feito por Elas. Tem o nosso Twitter também, que é Feito por Elas _. E também a gente pede que os ouvintes e as ouvintes deem o feedback sobre os programas, sobre os temas que a gente tem debatido, críticas, opiniões, comentários, elogios, o que quiserem, através do nosso e-mail cinemafeitoporelas@gmail.com. Olha, vamos colocar uma meta aqui, fazer uma brincadeira com você, hein, ouvinte? A gente quer o seu feedback, a gente quer você. Todo mundo junto e misturado. Então a gente vai colocar uma meta aqui. Se a gente tiver, vamos supor, até 30 feedbacks. A gente quer o pessoal comentando o que achou do programa, sugerindo pauta. A gente vai gravar um podcast, vai dar esse feedback, vai falar o parecer sobre as suas opiniões. Então, por favor, você não deixa de enviar e-mail pra gente. O seu e-mail ele é muito importante para que a gente possa saber. Porque o SoundCloud ele é a única plataforma disponível para que a gente possa conhecer a sua opinião. Só que às vezes até por uma questão profissional e tal, vida pessoal é bem corrida, a gente não consegue às vezes acompanhar. E às vezes também não tem muito feedback, né, Isabel, lá no SoundCloud. O pessoal não acostumou muito, né, a utilizar essa plataforma para comentar, né? Então não é todo mundo que tem login para poder comentar, tem toda essa questão. Então seu e-mail, sim, ele é fundamental para que a gente possa gravar esse podcast de feedback e interagir mais com vocês, tá? Finalizando aqui, eu queria só fazer uma breve sugestão. A gente não costuma fazer isso, mas essa semana foi a minha semana Inception maluca de convergência em relação a essa diretora. Por quê, gente? Foi bem legal. Quando eu vou gravar uma pauta, claro, você está pesquisando sobre o trabalho da diretora, aí eu como editor, eu já começo a pesquisar música da região, cantoras de preferência, já que o nosso podcast tem um viés, né, de dar voz para artistas femininas, né? Então eu acabei descobrindo uma artista maravilhosa, gente, chamada Amina Anabi, né? Que é uma artista onde ela, inclusive, eu descobri que ela é atriz, cara. Eu fiquei muito louca com isso. É uma cantora que ela já fez filme com o Bertolucci, entendeu? O Céu que Nos Protege. Ela participou de um filme que eu adoro, que é chamado... Em inglês eu acho que ele tá como The Hour of the Pig, que é um filme sensacional que fala sobre questões de direito. Um contexto meio medieval, o advogado ele vai ter que defender um porco, sabe? Então é bem curioso, procure esse filme por sinal. Então essa cantora em 91, ela ganhou como cantora do ano, né, no Eurovision e tal, e ela tem uma contribuição artística muito interessante como atriz nesses filmes que eu mencionei, e ela também participou de um filme que eu assisti essa semana, chamado Police, né, que fala sobre questões sociais, né. Então eu queria trazer para vocês uma música dessa cantora que eu fiquei encantadíssima, chamada Yanari Revolution, para terminar o podcast, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo podcast. Até, beijinho. Tchau, beijo. Tchau. Revolutions after revolutions, aman, aman, aman. We still fighting for our dignity. الثورة يعز عليا
revolutions after revolutions. Aman, aman, aman. We are seeking for our dignity. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres. Ella